Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi para o seu segundo clássico no ano, no Campeonato Paulista, enfrentar o Santos e acabou perdendo por 1-0. É difícil falar, porque de 2011 para cá, né, o Alê dos Jogos SPFC, ele fez um levantamento. O São Paulo, de 2011 para cá, em Campeonatos Paulistas, ganhou 4 clássicos apenas. Então, assim, o time do São Paulo, mais uma vez, jogou, fez um bom jogo contra o Santos. E agora, eu vou até dar uma pausa para falar isso. Porque, assim, é muito difícil falar, o time jogou bem, aí perdeu. E eu coloquei isso num tweet durante o jogo, e eu falei isso para as pessoas que eu encontrei no intervalo. São Paulo fez um primeiro tempo primoroso. Teve o domínio da partida, teve finalizações contundentes, obrigou o Vanderlei a grandes defesas, enquanto o Sidão fez pouquíssimas intervenções. Para que você tenha uma ideia, o São Paulo deu, no total do jogo, 20 finalizações no gol santista, sendo 5 corretas, 5 para o gol. E o Santos fez 3 finalizações, sendo 2 corretas, mais uma mesmo com perigo de gol, que foi o gol. São Paulo fez 31 cruzamentos e acertou 4. Então, assim, o futebol tem dessas. O São Paulo tinha o domínio da partida, o Dorival montou um time correto, o jogo estava bem aberto, mas a vantagem era do São Paulo. O meio de campo do São Paulo trocava muito bem os passes. A zaga do São Paulo, apesar do improviso, porque o Rodrigo Caio estava com cartão amarelo, no terceiro amarelo não pôde jogar. E o Anderson Martins se machucou, então o Arboleda, que estava voltando de contusão, ele teve que entrar. Talvez não fosse um jogo para ele entrar, porque ele ainda estava se recuperando. O time de São Paulo estava com a defesa bem postada, o meio de campo bem postado, e o ataque, o time de São Paulo estava conseguindo chegar. A deficiência, talvez o maior revés e o pior jogador em campo, de longe, mais uma vez, foi Diego Souza, que é um jogador, eu vi alguns comentários, no esquema de Dorival, o centroavante não consegue jogar, porque fica isolado. Gente, o Diego Souza não consegue matar a bola. Não consegue matar a bola. Ele não consegue chegar na disputa da bola. Ele não consegue chegar inteiro para a bola. Então, assim, é injusto falar que isso se deve apenas ao esquema do Dorival. Na verdade, se deve a um jogador que está visivelmente fora de forma e que fez 6 meses muito ruins pelo esporte, os 6 meses finais, e o São Paulo pagou uma grana muito cara para um jogador que não vinha jogando. No esporte, o Diego Souza estava ruim nesses últimos 6 meses e é um time que joga praticamente apenas para ele. No São Paulo, ainda com essa coisa da pré-temporada curta, por causa da Copa do Mundo, esse quadro piorou. Então, assim, a situação é, Diego Souza muito mal. O time do Santos pouco chegava, o São Paulo teve algumas oportunidades com o zagueiro tirando em cima da linha, com o Vanderlei pegando a bola. O Santos aproveitou-se de um contra-ataque e aí numa bola que o Arboleda demorou um pouco, ele deu um pouco de espaço demais pro Gabriel, talvez em função do que eu falei dele ter voltado, ele deu muito espaço e acabou saindo o gol do Santos. Não foi isso que desestabilizou o São Paulo, isso é o pior. Não foi o gol do Santos que desestabilizou o São Paulo. O que desestabilizou o São Paulo hoje foi Dorival Júnior, que fez trocas inexplicáveis. Trocas assim que fizeram com que o rendimento do time caísse abruptamente. Ele fez trocas que não deu para entender. Tirou o Cueva, que era um jogador que estava se movimentando bem. Teve que tirar o Marcos Guilherme, mas foi uma necessidade. O Marcos Guilherme meio que sentiu aí uma contusão dos jogadores mais eficientes, carregadores de piano do time. Mas ele tirou o Cueva. Ele demorou a sacar o Diego Souza. Talvez fosse mais inteligente voltar para o segundo tempo sem Diego Souza e com o Brenner. Então ele acabou colocando o Valdívia. Ele acabou colocando o próprio Brenner, mas o time do São Paulo já estava no desespero. O time do São Paulo já não conseguia se encontrar, já não conseguia fazer as movimentações e o time do Santos começou a ter um domínio. Não um domínio a ponto de pressionar o São Paulo, mas um domínio de não deixar o São Paulo jogar. Então, o que o time fez no primeiro tempo de excelente, no segundo tempo, após as trocas de Dorival, foi catastrófico. Para piorar, na coletiva, o Dorival fez algumas declarações assim que ele não explicou direito porque que ele tirou o Cueva, que era naquele momento um jogador mais criativo. Gente, ele isolou o Nenê. O Nenê ficou isolado no meio, tentando fazer as armações, e o Nenê não tem físico para isso. Então o que o Dorival fez foi assim, infelizmente criminoso nesse jogo. Ele não explicou o que aconteceu com o Dorival, ele não explicou por que ele tirou o Cueva, ele falou uma coisa que, assim, vai pegar muito mal, eu vou tentar explicar o ponto de vista dele, mas ainda mantém as críticas. Ele disse que não tem peso perder clássico. E aí eu vou repetir o que eu falei no começo do vídeo. São Paulo de 2011 para cá ganhou 4 clássicos. De 2011 para cá em Campeonatos Paulistas. É muito pouco para um time grande. A gente tá cansado de perder clássico. Então, assim, tem sim um peso enorme ganhar clássico. Aí ele falou, o São Paulo jogou bem contra Corinthians e Santos. Verdade. Os dois, no Santos merecia a vitória. No Corinthians merecia pelo menos o empate. Perdeu os dois
jogos. Isso tem, sim, um peso, tanto nos jogadores, por mais que ele queira aliviar. E daí ele disse o que eu acho mais grave. Eu prefiro perder jogando bem do que... Eu fico mais tranquilo, não é que eu prefiro. Eu fico mais tranquilo perdendo jogando bem do que se estivesse ganhando jogando mal. E aí eu não consigo concordar, por mais que eu entenda. O que ele quis dizer, se o time está jogando bem, a tendência é que continue jogando bem. Mas a gente sabe que o próximo clássico que o São Paulo vai enfrentar é contra o Palmeiras no Allianz Parque. O time que tem, de longe, o melhor elenco do Brasil. De longe. O que chega mais próximo é o Flamengo. São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, fora de casa, no campo do rival, onde ainda não conseguiu nenhuma vitória. Com duas derrotas em 2 clássicos. Aí eu pergunto, adianta jogar bem e perder para a torcida? Então, assim, para o torcedor eu falo, tem que ter paciência. A gente pegou uma entrevista com o Ricardo Rocha. Entendam que a gente entrevistou o Ricardo Rocha antes do jogo, tá? Para que vocês, quando forem assistir, o Ricardo Rocha não estava colocando esse jogo nas palavras dele. A gente foi perguntar sobre contratações, sobre pressão em cima do São Paulo. E a gente falou também aí, sim, depois do jogo com o Marcos Guilherme, a gente pegou uma declaração do Cueva, naquela muvuca ali, porque não dá para pegar o Cueva com exclusividade, e a gente falou também com o Valdívia, né? Então, assim, é um resultado desesperador, é um resultado que tira um pouco o ânimo de um time que estava ganhando 4 partidas seguidas sem tomar gol e poderia ter sido um resultado melhor. Então, quando eu falo São Paulo dominou o primeiro tempo, eu sei que muita gente vai falar, dominou o quê? Gente, é só olhar a quantidade de jogadas que o São Paulo teve. O São Paulo teve um amplo domínio, pecou na finalização e o Dorival Júnior, infelizmente, eu não estou naquela de condenar, mas hoje, Dorival Júnior armou muito bem o time, mas mexeu muito mal. O que o Dorival fez, assim, foi um negócio inexplicável. Tudo que ele fez deu errado, todas as trocas dele foram catastróficas e o São Paulo, que se tivesse só tomado o gol e perdido o jogo, a gente ia falar, foi um resultado injusto. Mas pelas trocas que o Dorival fez, permitindo que o Santos tivesse a tranquilidade no fim da partida para apenas tocar a bola e ver um São Paulo desesperado, a gente pode falar que sim, o resultado acabou sendo justo, porque o Dorival jogou pela janela o amplo domínio que tinha. Assim, é muito triste. Acompanhe aí as entrevistas que a gente fez. E é isso, galera, assim, é difícil falar, porque não dá pra não ficar chateado, não dá pra não ficar irritado, mas a realidade a realidade de São Paulo é essa. E só um adendo, pra quem acompanha os vídeos, e principalmente as lives de terça que a gente faz aqui no YouTube, às 9 da noite, eu já tinha falado, o São Paulo está crescendo, sim, está melhorando, está, tem aí esses ex-jogadores que voltaram para ajudar o time, que é Raí, que é Ricardo Rocha, que é Lugano, mas o São Paulo, por conta desses últimos anos de administração, ainda está atrás dos seus principais rivais. Está atrás do Palmeiras, está atrás do Corinthians, não no papel, mas na organização, e agora está atrás do Santos, que não consegue ganhar num jogo que teve um amplo domínio. Tá bom? Então acompanhe tudo agora, um abração para todo mundo e assim, os 36 mil torcedores que estiveram aqui no estádio, a gente tem que bater palma, porque mesmo no fim do jogo, os caras estavam cantando o hino e empurrando o time. Eu sei que é difícil, gente, porque perdeu, mas parabéns à torcida do São Paulo. Essa torcida é que pode fazer esse time chegar em algum lugar. Um abração para todo mundo e acompanhe aí as entrevistas que a gente fez na Zona Mista agora. Os jogos mais puxados, mais pegados contra adversários grandes demonstram que o São Paulo ainda não está pronto com ele. Mas se você acha isso, eu respeito, mas eu não. Eu acho que estivemos em cima, se hacíamos o gol no primeiro tempo, o jogo mudava, mas é assim, futebol. Cueva, e qual tem sido a grande dificuldade do São Paulo, na sua opinião? Como? A grande dificuldade do São Paulo, na sua opinião? Não, eu acho que futebol é assim, nós jogamos sempre igual a igual. Nós não fizemos os gols, eles sim. Isso foi o que de repente a diferença, porque eles um chute e gol, mas nós tivemos mais chute e não entrou a bola. Hay que seguir trabajando, no hay que mirar hacia atrás, hay que seguir trabajando y lo más importante es que el grupo sigue fuerte, ¿no? O sea, independientemente de lo que se pueda falar fuera o criticar, yo siempre voy a poner el peito por mis compañeros, por el grupo en general. Nosotros nos queda seguir trabajando para brindarle la torcida lo mejor al club. Así que bueno, esto es algo que nos tiene que fortalecer, ¿no?
Obrigado. Certo. Marcos, o São Paulo está com essa pressão de não vencer clássico, mesmo nos 2 clássicos tendo praticado um bom futebol. Jogou bem contra o Corinthians, jogou bem contra o Santos, mas a vitória não veio. Quanto isso pesa para vocês, jogadores, e o que pode se fazer para melhorar esse panorama? É difícil falar isso, porque estamos vindo aí de 4 vitórias seguidas e o pessoal de fora vem reclamando que a gente não está jogando bem. Quando a gente joga bem, a gente acaba perdendo. Então é complicado, mas como eu disse, a gente precisa continuar tendo confiança no trabalho do Dorival, no companheiro que está do lado, porque não tem nada errado aqui, não tem crise. A gente precisa manter a confiança e quarta-feira já tem mais um jogo, então precisamos dar a resposta e vencer. Alguns jogadores chegaram agora e tiveram pouco tempo de jogar juntos, né? O caso do Valdívia, por exemplo, o próprio Diego Souza, poucos jogos para mostrar muita coisa. Isso causa, isso é um problema para o time, para achar um entrosamento. Às vezes o cara vai fazer um passe em profundidade e o jogador não entende porque não joga junto, porque muita gente não entende que o futebol tem essa dinâmica de jogar junto. Isso atrapalha bastante? Acho que isso aí não é um problema só nosso de São Paulo, isso é um problema do Brasil, de todos os times brasileiros. Não temos tempo para treinar, a gente tem que se entrosar na conversa, nos jogos, que não é fácil, isso leva um tempo, mas a gente tem tentado de tudo. Hoje, principalmente, eu acho que fizemos um jogo melhor, conseguimos ali encontrar algumas jogadas, mas como você disse, jogadores chegando, sem tempo para treinar, então realmente é meio um pouco complicado. Mas isso não é desculpa, a gente precisa, na quarta-feira, já dar uma resposta para essa derrota de hoje. Parabéns pelo trabalho, cara. O fato, por exemplo, você chegou agora, o Diego Souza chegou há pouco tempo, tem também esse lado do entrosamento de São Paulo. O quanto isso está atrapalhando e o quanto essa pressão de não ganhar clássico, né? São 2 que a gente perdeu e tem ainda do Palmeiras, que vai ser uma pedreira. Como isso pesa nos jogadores? O entrosamento no começo do ano é sempre assim, né? Os jogadores vêm chegando, né? É a questão, ainda bem que tem partida domingo, quarta, domingo ou quinta, né? Então o entrosamento acho que já tá quase ali, né? Estamos no fim de preparação. É a partida, cara, é jogar bem, né? Pegar confiança ali no ataque, né? Ser mais eficiente no ataque para poder aproveitar as oportunidades que tiver. Esse é cada jogo melhorando, pegando mais tranquilidade também. É isso aí. Parabéns pelo trabalho e boa sorte, cara. Valeu. Ô, Ricardo, quanto essa pressão de São Paulo de não ganhar títulos há tanto tempo interfere na análise da torcida de alguns jogadores? Está tendo, assim, algum jogador que pode ser queimado por conta dessa pressão toda desde 2012 não ganhar um título? O título era importante. Eu sempre digo, na minha chegada eu falei, claro, eu acho que o São Paulo não pode chegar prometendo títulos. O São Paulo tem que prometer ao seu torcedor, em todos os títulos que for disputar, ele lutar para ser campeão. Não é você chegar e dizer, eu vou ser campeão. Não é isso. Mas você tem que lutar. O São Paulo é grande, tem uma torcida grande. E ele começa assim, resgatando isso no trabalho do dia a dia. Então, às vezes são jogadores jovens e a gente precisa do apoio do torcedor. O torcedor do São Paulo ele foi fundamental o ano passado quando se falava em queda. Né? E ele foi fundamental, ele resgatou o que é ser o São Paulino. E a gente espera, e para isso a gente precisa começar bem. Dentro das dificuldades, o São Paulo hoje é líder da sua chave. O São Paulo está classificado na Copa do Brasil. Participou de 2 classificações, conseguiu sua classificação. Aí vão falar, é time pequeno, não importa, o Botafogo caiu fora. Tem clubes grandes que caíram fora também. Então eu acho que o São Paulo está no caminho certo. E a gente espera, como espera o torcedor, uma melhora acentuada a cada jogo. Isso a gente espera também. Mas, como eu falei, em 9 dias, nós fizemos, em 31 dias, fizemos 9 jogos. Fora isso, uma pré-temporada curtíssima, porque o ano retrasado, o ano passado, foram 1 mês de preparação, esse ano não, por causa da Copa do Mundo. Foram 12 dias de preparação, você ir direto para o jogo, então é muito pouco tempo, mas a gente está aí, vamos com tudo, com o apoio da nossa torcida, acreditando nessa juventude que é importante. A gente está contratando, mas se você olhar num banco, a base praticamente é a base toda dos garotos, então essa mescla de jogadores experientes junto com a juventude, eu acho que isso é fundamental. E está de olho no mercado ainda, não fechou? Não, estamos de olho, é claro, paramos, estamos de olho. O Dorival tem conversado com a gente, o Raí é fundamental nisso, ele está tratando, né, o nosso grande gerente que cuida de tudo isso, a gente está atento sempre conversando. Maravilha, parabéns pelo trabalho, cara.